E aí, vamos mergulhar nos números da Petrobras? Pois é, em 2025 a empresa se viu numa verdadeira encruzilhada estratégica. Pensa só, de um lado, a oportunidade de investir uma grana pesada para garantir o crescimento lá na frente, nas próximas décadas. Do outro, aquela pressão de sempre para distribuir lucros generosos para os acionistas agora. A escolha que a companhia fez acabou definindo os resultados e, olha, gerou um debate intenso no mercado. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar os números por trás dessa decisão, entender a lógica da estratégia e o impacto que tudo isso teve no bolso de quem investe. Para a gente entender essa história completa, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, a gente olha o cenário geral dos resultados. Depois, vamos descobrir qual foi o motor que sustentou esses números. Na sequência, vamos analisar o custo desse crescimento, o que vai nos levar direto para a polêmica dos dividendos. E por fim, a gente olha para o futuro e amarra todas as pontas numa análise final, para que o quadro todo faça sentido. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender o contexto. Como é que a Petrobras se saiu financeiramente e, mais importante, que tempestade foi essa que a empresa teve que enfrentar e superar em 2025? E aqui está ele, o grande vilão do ano para todo o setor de petróleo. O preço do barril tipo Brent, que é a referência mundial, simplesmente despencou 14%. Normalmente um golpe desse seria mais que suficiente para abalar feio o balanço de qualquer petroleira, cortando receita, cortando lucro. Era um vento contrário muito, mas muito forte. E é exatamente aqui que a história fica interessante. Mesmo com o petróleo valendo bem menos, os resultados da Petrobras foram, olha, surpreendentemente sólidos. Resilientes foi a palavra que a própria empresa usou. E faz todo sentido. Indicadores financeiros cruciais como o EBITDA, que basicamente mede a geração de caixa da operação, e o fluxo de caixa operacional, caíram só 5%. Isso é muito pouco se a gente pensar no tamanho da queda no preço. A grande pergunta que ficou no ar foi: qual foi a arma secreta da Petrobras para aguentar um tranco tão forte assim? E a resposta não estava no preço, mas sim no volume. O motor operacional da Petrobras trabalhou num ritmo assim sem precedentes em 2025. Basicamente compensou com quantidade o que se perdia no preço. O segredo está todo nesse número impressionante aqui. Uma produção comercial recorde de quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Essa produção massiva funcionou como um verdadeiro escudo, sabe? Protegeu os resultados financeiros. Em outras palavras, a empresa vendeu o produto mais barato, sim, mas vendeu muito, muito mais dele, o que acabou equilibrando a conta no final. E só para ter uma ideia do que isso significa, esse volume representa um salto de 11% em relação ao ano anterior. Para uma gigante como a Petrobras, que já opera numa escala colossal, crescer 2 dígitos em um ano é algo notável. A própria gestão da empresa classificou como um ano sem precedentes nas entregas de produção. Não é pouca coisa. E esse resultado espetacular não veio do nada. Como a gente pode ver, foi uma combinação de vários fatores. Primeiro, a entrada de novas plataformas, os tais FPSOs, que são umas fábricas flutuantes gigantes. Segundo, recordes de produção em campos superprodutivos como Mero e Búzios. Terceiro, um ganho de mais de 3 pontos percentuais na eficiência, ou seja, extrair mais petróleo com os mesmos recursos. E por último, um marco histórico de 77 novos poços interligados no mar. Cada um desses pontos, sozinho, já seria uma grande conquista. Juntos, eles formaram a tempestade perfeita de produção. Mas, atenção aqui. Essa produção recorde não foi mágica, não foi um acaso. Ela foi o resultado direto de uma estratégia de investimento muito, mas muito agressiva. E como a gente vai ver agora, todo grande investimento tem um custo e consequências diretas no balanço da empresa. E o custo tem nome e valor: CAPEX, que nada mais é do que investimento. Em 2025, a Petrobras investiu um total de 20,3 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro, uns 17 bilhões, foi direto para o coração da empresa, a área de exploração e produção. Isso representa um aumento de 8% em relação ao que já tinha sido investido no ano anterior. É um volume de capital gigantesco, focado em uma coisa: encontrar e extrair mais petróleo. Este gráfico aqui deixa a estratégia da empresa claríssima. Uma fatia esmagadora de 84% de todo o capital foi para exploração e produção. Por quê? Porque é de longe o segmento que dá o maior retorno sobre o capital investido para a companhia. As outras áreas, como refino, transporte, comercialização e gás e energia, receberão uma parcela bem menor, o que mostra um foco quase total na atividade principal da empresa. E aqui a gente vê a outra face da moeda do investimento. De onde vem o dinheiro para tanto CAPEX? Uma parte vem da própria geração de caixa e a outra vem de dívida.
A dívida bruta da empresa subiu para quase 70 bilhões de dólares. É importante notar que boa parte dessa dívida não é um empréstimo de banco tradicional, mas sim o financiamento e o aluguel daquelas plataformas gigantes que estão garantindo o futuro da produção. Agora, um número de dívida de 60 bilhões de dólares parece assustador, eu sei. Mas ele precisa de contexto. A métrica mais importante que o mercado olha é a alavancagem, que compara a dívida com a geração de caixa, o EBITDA. E essa relação fechou o ano em 1,4 vezes. No setor de petróleo, que exige investimentos massivos, um índice abaixo de 2 ou 2,5 vezes geralmente é considerado saudável e gerenciável. Ou seja, a dívida está sob controle, mas essa tendência de alta, claro, acende um sinal de atenção para os analistas. Entender esses números de dívida, CAPEX, alavancagem, é isso que separa uma análise superficial de uma análise profunda. É um conhecimento fundamental. E por falar nisso, se esse tipo de detalhes sobre o que realmente move as grandes empresas é útil, considere se inscrever aqui no canal. É a melhor forma de não perder as próximas análises e ainda ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E para quem busca sempre aprofundar os conhecimentos para investir com mais segurança, fica a pergunta: quais são as leituras essenciais? Aqui embaixo na descrição tem uma seleção de livros obrigatórios para quem quer realmente dominar os conceitos do mercado de capitais. Vale a pena conferir. Ok. Com o conhecimento em dia, chegamos ao ponto mais sensível de toda essa história. O tópico que gerou debate, frustração e muita volatilidade no mercado. A pergunta é, com resultados tão resilientes e produção recorde, por que os dividendos foram menores que o esperado? Então vamos direto ao ponto. Qual é a explicação técnica, baseada nos dados, por dividendo do quarto trimestre de 2025 ter sido menor? A explicação não está numa decisão arbitrária, mas na matemática pura. A própria regra da empresa, a política de remuneração dela, diz que os dividendos obrigatórios são 45% do chamado fluxo de caixa livre ou FCL. A fórmula é clara e é pública. E o que é esse tal de fluxo de caixa livre? A conta é bem simples. É todo o dinheiro que a empresa gerou com suas operações, menos todo o dinheiro que ela gastou com investimentos para crescer, o CAPEX. Em outras palavras, é o dinheiro que efetivamente sobra no caixa no final do período, depois de pagar as contas e reinvestir. Muitos analistas consideram o FCL a medida mais honesta da saúde financeira de uma empresa. E aqui a conta fecha perfeitamente. Como a gente viu, a empresa aumentou massivamente seus investimentos, o CAPEX. Se na fórmula FCO menos CAPEX, a parte do CAPEX aumenta muito, o resultado final, o FCL, inevitavelmente diminui. A queda foi de 26% no ano. Com menos dinheiro sobrando, aquela fatia de 45% para os dividendos também encolhe. A decisão estratégica de investir mais no futuro teve um custo direto e matemático no presente dos acionistas. E isso nos leva naturalmente à próxima pergunta. Se o retorno de curto prazo diminuiu, qual é a promessa de retorno no longo prazo? Onde exatamente todo esse dinheiro dos investimentos está sendo aplicado para gerar o crescimento futuro da companhia? Aqui está uma amostra do que vem por aí. São várias plataformas gigantescas, principalmente no campo de Búzios, um dos maiores do mundo, programadas para entrar em operação nos próximos anos. Para ter uma ideia da escala disso, cada um desses projetos tem capacidade para produzir entre 180 e 225 mil barris por dia. Sozinho, cada projeto desses já é equivalente à produção total de uma petroleira de médio porte. A Petrobras está literalmente construindo várias novas petroleiras dentro dela mesma. E esse plano de crescimento massivo da Petrobras faz parte de uma tendência global ainda maior. Projeções de agências internacionais indicam que, até 2030, o Brasil tem potencial para se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, entrando para a elite energética global. E a Petrobras, com todos esses projetos em andamento, está posicionada para ser a grande protagonista e capturar a maior parte desse crescimento. Chegou a hora de juntar todas as peças que a gente analisou e olhar a foto completa da estratégia da Petrobras em 2025. Afinal, o que essa história toda nos conta? O ponto crucial aqui é entender que estamos olhando para os dois lados da mesma moeda. De um lado, a Petrobras entregou uma produção recorde, um feito operacional que protegeu os resultados. Do outro lado, essa produção foi bancada por um investimento muito agressivo, focado no futuro. Essa estratégia levou a uma dívida maior, que por enquanto está gerenciável, e como consequência matemática, a dividendos menores no curto prazo. A empresa está essencialmente trocando distribuição de caixa hoje por potencial de crescimento amanhã. Fica a questão para reflexão: qual o balanço final dessa estratégia? Priorizar o crescimento futuro ao custo de um retorno menor para o acionista no presente parece o caminho certo? A discussão sobre essa escolha estratégica fica aberta nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises detalhadas como esta. Até a próxima!